Amém. Amém. Muito obrigado. Merci, ami. Podemos glorificar Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta manhã queremos encerrar este programa falando acerca de quem será a vez de ser abençoado. Fala comigo de quem será a vez de ser abençoado. Será que alguém pode repetir alguém? Se fala, essa é a vez de quem? De quem será abençoado? Vai lá e pergunta e dá a resposta. É a vez de quem é? Vocês não falam. Tu não vai ser exatura, Nani. Pergunta ao teu vizinho de quem é a vez E a posar bem. de ser abençoado. É a vez de quem? Exatura, Nani. Aleluia. Amém. Muito obrigado. Merci, ami. Vou ser breve Na coisa breve, e depois vou orar para abençoar cada um de vocês. péssima na coçamba, ela põe na copamba, ela mão com a mão com a pino. Da onde Timóteo? Amém, igreja. Amém. É muito importante de fazer a diferença entre a bênção e outra coisa. Et ça, très important pour ça, la différence entre bénédiction et le consus. Tem muita coisa para falar. Et ça, on a quand même appelé pour la couloir. Ontem fiquei a esperar a Deus Lobby n'a pas de cause l'ensemble. para me dizer como que vou encerrar estes 21 dias. Pour aller bisanga nele na kosu qui ça 21 jours oyo. Entre tantas mensagens que eu tenho, Message qu'on a ça nango libo. entre tantas Na pregações, prédication belé na ça nango. ontem quase era 22 horas que eu comecei a escrever o que eu quero partilhar convosco. Lobby ezala ki 21 ans na koma ki makambo esekele ki na partager ngo na bino. Amém? Amen. Que Deus Tika Nzambe estenda a mão esta manhã atanda loboko na ntongo ya lelo e abençoa alguém. puis apambola mutu moko. Amém. Amen. Eu quero que vocês comecem a valorizar o que se chama a bênção do Senhor. Nalingi bino bokoma kovaloriser oyo tobengi la bénédiction du Seigneur. A nossa vida Bavi na biso depende da bênção. ezodépendre na bénédiction. Ou melhor dizer, To lolenge mosusu a akoloba bênção de Deus determina tudo para nossas vidas. que la bénédiction de Dieu détermine tout dans notre vie. Escreva isso. Okoki kokoma yango. La bénédiction de l'Éternel détermine tout dans notre vie. A bênção do Senhor determina todas as áreas, ou o nosso sucesso para todas as áreas. C'est-à-dire, lipamboli ensemble ezodétermine succès na biso na badomaine nyonso tu ya vie. Quem tem bênção, Mutu aza na lipamboli, seja que hoje não é ninguém, ata lelo aza mutu te. amanhã vai tornar uma pessoa importante. Lobi akokoma un homme ou une femme important. Quem tem bênção de Deus Mutu aza na lipamboli ya Nzambe, pode lhe rejeitar, bakoki korejete ye, mas aonde que ele foi, mais esika ye akei, a bênção de Deus lipamboli ya Nzambe vai produzir, vai lhe dar sentido na vida, ekoproduire mpe ekopesa ye sens na vie. ou vai lhe dar novas oportunidades. Ou soit ekopesa ye baopportunité ya sika. Ponto número 1, quero falar a importância da bênção do Senhor. Premier point, nalingi naloba l'importance de la bénédiction de l'Éternel. Provérbio 10,
verso 22. Proverbe chapitre 10, verset 22. O que a bênção do Senhor faz? Nini lipamboli ya Nzambe esalaka? E como alcançar a bênção de Deus? Comment okoki kozwa lipamboli kouta pa Nzambe? É ali que eu vou encerrar a minha pregação desta manhã. Wana nde sika nazosilisa Faut-te aguardar ainda a tua linguagem. Começa a engolir outro português, depois vamos encerrar aqui. Provérbio capítulo 10, estamos juntos? Proverbe chapitre 10, Ou fica com teu assim, eu vou começar aqui. 10, 22, Timóteo. verset 22. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Não ouvi amém aqui. Amen. É a bênção do Senhor que faz o quê? Eza lipamboli ya Nzambe nde esalaka nini? Que enriquece. Qui enrichit. Fala no teu irmão, a bênção é algo muito importante. Lobana ndeko na yo, la bénédiction c'est quelque chose de très important. Quem pode gritar comigo? Nani akoki koganga nanga? Quem quer riqueza aqui? Nani alingi richesse awa? Em todas as áreas. Na domaine nyonso ya vie. A bênção La bénédiction e a riqueza et la richesse são duas coisas diferentes. sont deux choses différentes. Escreva isso. Okoki kokomango? A bênção La bénédiction e a riqueza et la richesse são duas coisas diferentes. sont des choses différentes. A bênção e a riqueza La bénédiction et la richesse, não são iguais. eza égalité. Uma é superior à outra. Moko aza likolo ya mususu. Repito, Na répété, a bênção bénédiction e a riqueza não são iguais. et la richesse eza égalité. Uma é superior Moko aza supérieur à outra. ya mususu. Agora quero vos perguntar, Siko nalingi natuna bino, entre a riqueza e a bênção, que produz a outra? entre la richesse et la bénédiction, qui produit l'autre? Entre a riqueza, ou a bênção e a riqueza, quem é superior? Entre la richesse et la bénédiction, qui est supérieur? Não pode confundir a riqueza com a bênção. Okoki te ko confondre richesse na bénédiction. Significa, Eli koloba, a bênção bénédiction é a fábrica eza un usine e a riqueza são produtos. et richesse eza ba produit. Quer dizer que Inaloba que a bênção la bénédiction é padaria eza lokola boulangerie e a riqueza et richesse são pães. eza mapa. Não é o pão que produz a padaria, Eza mapa te moto produisaka boulangerie, mas é a padaria mais eza boulangerie que produz o quê? ne produisaka Os pães. mapa. Então pregar alguém esta manhã. Nazoteya moto na tongo alelo. Quero que esta manhã você saiba o que é a bênção e depois vou dizer as últimas palavras o que vai te acontecer. Nalingi na tongo alelo o comprendre c'est quoi la bénédiction et puis naloba ba quelques paroles na suka oyo kosalema na vie na yo. É a bênção C'est la bénédiction que é a fonte da riqueza. qui est la source de la richesse. Todos aqueles que prosperaram na vida, Bato nyonso oyo ba prospérer na vie, que tenham riquezas, oyo baza lelo na richesse, se seguir melhor, soki olandi malamu, eles têm uma bênção, baza na mwa lipamboli moko, ou diabólica ou divina. soit ya Nzambe to ya Satana. Vai agora na versão da FUT, escuta esse versículo, Provérbio 10, 22. Toyoka version oyo, Proverbe 10, 22.
Provérbios capítulo 10, versículo 22. Assim diz a palavra do Senhor. Amen. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade. Merci. La bénédiction de l'Éternel produit la prospérité. Traz o quê? Et Memakanini, A prosperidade. la prospérité. E nenhum esforço pode substituí-la. Nenhum esforço que pode Substituí-la. substituir o quê? A bênção. Effort mon côté Remplacer. pour remplacer, merci. Estude. Tanga, Tenha forças. zala na makasi, Seja bonita, bela, zala kitoko bonito. masito mobali. Nunca vai tomar lugar de bênção. Jamais okozwa esika ya lipamboli. Sim, filha, outra linguagem. Versão viva, diz assim a palavra do Senhor. Amen. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza. Merci. A bênção do Senhor, escreve essa linguagem toda é importante. Comment ndenge ba Da fonte diz, a bênção traz o quê? Prosperidade. kuna balobi bénédiction ememaka prospérité. Agora, essa aqui é uma bomba. Awa balobi malamu mingi. A bênção do Senhor é a base da verdadeira Riqueza. riqueza. La bénédiction de l'Éternel, c'est la base de véritable richesse. Base. Fala comigo, é a base. Le bas est sa base. É Et alicerce. sa fondation. É fundamento Fondation da verdadeira de riqueza. véritable richesse. Então, escreve. Chico, comment? Se existe verdadeira riqueza, c'est-à-dire existe também falsas riquezas. Ce qui est dans la véritable richesse, c'est qu'ils appellent la fausse richesse. Quem tem falsa riqueza vai desaparecer. Oya zana lipamboli ya lokuta. Richesse. Richesse ya lokuta eko disparaître. Quem quer aqui prosperar na vida? Nani alingi awa a prospérer na vie. Quem quer as verdadeiras riquezas? Nani alingi ba véritable richesse. Qual é o segredo da riqueza? Secret zanini ya richesse. É o quê? Et zanini, A bênção. la bénédiction. Então a bênção Alors la bénédiction, não é igual aos bens materiais. et ça égale tena ba bien matériel. Tem que diferenciar na vida entre riquezas e bênçãos. Il faut ça la différence na vie entre richesse na bénédiction. Agora eu quero vos perguntar. Siko nalingi na tuna bino. Entre ter padaria e ter pão, o que é que você prefere receber? Répondre à la question. Na ozala na boulangerie, na ozala na mapa, olingi ozala na nini? Ah? Estou pregando alguém esta manhã. Nazoteya mutu na tongo alelo. Qual é a sua preferência? Préférence na yo eza nini? Entre te dar dinheiro de táxi e te dar uma viatura, qual é o que você quer? Na bapesa yo mbongo ya transport, na bapesi yo mutuka ya yo moko likolinga nini? Cho eza te voiture. Esta manhã, Na tongo alelo. você vai sair daqui com uma bênção de Deus. Okobima wana lipamboli ya Nzambe. Amen. Como Deus vai te abençoar, Ndenge Nzambe akopambola yo, seja que você estudou ata yo tanga, ou não estudar, to tanga te. a bênção vai te posicionar. Lipamboli ya Nzambe ekopositionne yo. Amen. Grita comigo, Pai, quero a bênção de Deus. Kanga makasi papa. Nalingi lipamboli ya Nzambe. Agora, quando você quer pagar o preço, tem que pagar preço para ter a bênção e não a riqueza. Yoka sikoyo. Tango lingi o payer prix. Il faut o payer prix ya lipamboli et non ya ba richesse. Bênção do Senhor. La bénédiction É a base c'est la base da verdadeira riqueza. de véritable richesse. Todos nós, Deus me disse ontem quando eu estava a escrever, Nzambe alobaki nanga lobi tango nazokoma que todo mundo está a estudar. ke bato nyonso bazotanga É para quê? eza mpona nini? Para amanhã fazer o quê? Po lobi basala nini? Depois do estudo, é para fazer o quê? Après kotanga osala nini? Trabalhar. Osala. Trabalhar para ganhar o quê? Osala po gagner nini? Ninguém vai me dizer que está a estudar à toa. Em Mutu vão. koloba nanga azotanga pamba.
pamba. Ninguém vai me dizer que estava trabalhar em vão. Nazosala pona pamba. Todo mundo queremos prosperar, Biso nyonso tolingi to prospérer, avançar na vida. avancer dans la vie. É por causa disso que te faz levantar as madrugadas Pona yango nde esalaka olamuka chaque tongo para ir trabalhar. okende osala. Mas Mais a Bíblia diz, la Bible dit, a base da riqueza base ya richesse, é a bênção. c'est la bénédiction. Para entender isso, Pona ko comprendre yango, o nosso pai Abraão, papa na biso Abraham, Gênesis 12, Genèse chapitre 12, verso 1 a 3, verset 1 à 3, Gênesis 12, 1 a 3, Genèse 12, 1 à 3, Gênesis 13, 1 a 2, Genèse 13, 1 à 2, Gênesis 24, verso 1. Genèse 24, verset 1. Repito. Gênesis 12, Genèse chapitre 12, 1 a 3, verset 1 à 3, Gênesis 13, Genèse 13, verso 1 a 2, verset 1 à 2, Gênesis 24, Genèse 24, verso 1. verset 1. Em Gênesis 12, Deus encontra Abraão Na Genèse 12, Nzambe akutani na Abraham, num anexo, na annexe ndako ya papa, senhor de 75 anos, papa moko ya 75 ans, com uma mulher, na mwasi, sem filho, sans mwana, sem nada. sans eloko. E Deus disse a ele: Nzambe alobi na Abraham, vou te abençoar. nakopambola yo. Fala comigo, há dia que tudo começa na vida de alguém. Loba eza na mokolo moko nyonso ebandaka na vie ya mutu. Não estou ouvindo nada. Ayoki te, Talvez tudo está escuro. ntango mosusu nyonso eza molili. Deus encontrou com Abraão como você está aqui esta manhã. Nzambe akutana na Abraham ndenge yo oza wana ntongo ya lelo. E a história dele E histoire na ye começou a falar de bênção. ebandi na bénédiction. A conversa de Deus com Abraão Lisolo ya Nzambe na Abraham não era ser, vai ser batizado ezalaki te kozala baptisé, ou vai fazer assim. il faut sala nanu boye. Deus disse: Nzambe alobi você só sai daqui, yo bimawa eu vou te abençoar. nga na kopambola yo. Não é só te abençoar, Eza kaka kopambola te, eu vou fazer de você uma fonte nakosala yo source de bênçãos. ya bénédiction. Pelo seu canal, Na canal na yo, as famílias da terra bafamille ya mokili serão abençoadas. ekopambolama. No verso 10, Na verset 10, Abraão encontra uma crise econômica. Abraham akutami na crise économique. Gênesis 12, verso 10. Genèse chapitre 12, verset 10. Mas a crise não pode enterrar a bênção. Yoka, crise ekoki kokunda lipamboli te. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Oya lobi amen, Nzamba Fala ba. no teu irmão, alguém que tem bênção Loba mutu aza na lipamboli, pode encontrar crise na vida, akoki kokutana na crise na vie, mas vai sobressair. akobima toujours. Timóteo, luta para ter a bênção, não é riqueza. Amen papa. Papa lobi bunda ozwa lipamboli et non ba richesse. Estou pregar alguém. Nazoteya mutu. Luta para ter o quê? Bunda ozwa nini? Bênção, Bénédiction. não luta para riqueza. Kobunda pona ba richesse te. Não luta para bens materiais. Kobunda pona ba bien matériel te. Não cobiça alguém para os bens. Koenvier mutu te pona ba bien. Cobiça alguém que tem bênção. Lula mutu oyo aza na lipamboli. Ainda não chegaram, vão chegar daqui a pouco. Nano komi tozokoma kala te. O que foi a guerra de Esaú com seu irmão Jacó? Bitumba ya Esau na Jacob euti wapi? Era luta de quê? Ezalaki bitumba nini? O irmão mais velho Yaya ya mokolo lhe roubar a sua bênção. bayibi ye lipamboli. Esse é o conflito. Conflit ebandi wana. O irmão roubou. Ndeko ayibi. Significa levou a verdadeira herança. C'est-à-dire amemi véritable Eu quero héritage. dizer a alguém esta manhã. Nalingi nayebisa moto na A tongo. verdadeira herança Véritable héritage não são bens, eza ba bien te.
Ô Amen. Pai, deixou casa. Oh papa tikandako. São palavras Et ça va parole, yes. que pronunciaram sobre a tua Oh va vida. prononcer likolo afina yo. Essa Yes. é a herança de alguém. Yango wana héritage ya moto vula upa ekobota. A bênção Bénédiction é uma força espiritual et sa force spirituelle. que faz que as coisas comecem a funcionar normalmente. Oh esalaka makambo fonctionner normalement. É um poder Et sa puissance. que produz Oh produisaka. coisas. Iloko. Pode ler Gênesis 13, verso 2. Genèse chapitre 13 verset 1 à 2. Abraão entrou no Egito Abraham a continué en Égypte. fugindo a crise, Akimi crise. mas com a bênção. Mais na bénédiction. Quando sai do Egito, Tango bimi en Égypte. quando Abraão saiu de lá, Tango Abraham a bimi en Égypte. não saiu pobre, Abimi pauvreté. porque a bênção Pour bénédiction. produziu riqueza. Et produisa qui richesse. Leitura, faz favor. Gênesis capítulo 13, versículo 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Abraão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. 2. Abraão era muito rico. Tinha Abraão era muito. rico. Abraham était très riche. Fala comigo. Da crise à riqueza. Loba na crise à la richesse. Alguém que fugiu à crise, Mutu oyo akimi crise. mas tinha o quê? Mais A azalaki bênção. nini? Bénédiction. Quando sai do Egito, Tango abimi en Égypte. Abraão tornou quem é? Abraham akomi nani? Rico. Riche. Pode contar fundo. Tornou? Abraão era muito rico. Tinha gado, prata e ouro. 3. Ele foi Não, ter para só ali, filha. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Esse será testemunho de alguém. Oyo ekozala témoignage ya mutu moko Nos awa. dias vindouros, Mikolo ezoya aqui nesta nação, awa na nation oyo. aqui nessa igreja, Awa na église oyo. você será muito rico Yo kozala très riche em diamante, en diamant, em petróleo, Petróleo. em dinheiro, na mbongo, ricos. riche. Azokamwa ozotelema Eu te. disse, Oyo eza maloba, em maloba. viaturas, Na voiture, não será só uma riqueza numa só área. ekozalaka richesse na domaine moko Abraão te. era muito rico, Abraham azalaki très riche. tinha, Azalaki na oyo. desde hoje. Kobanda lelo. Não vai começar a depender de uma só empresa ou uma só fonte. Okodépendre kaka na ressource moko te. Recurso. Eu quero que Deus abençoe alguém aqui. Nalingi ke nzambe apambola moto moko O awa. petróleo está saindo dinheiro. Petrole ezobimisa Quando mbo. assustar o diamante está dando certo. Ntango ozotala diamant Quando ebimisi. assustar as casas estão a Obaluki produzir. bandako Quando ezoproduire. assustar, eu disse receba essa graça. Nalobi yamba ngolo oyo. É isso que chama que riqueza. Yango babengi Mas richesse. quem produziu tudo isso? Nini eproduire nyonso oyo? Provérbio 10, Proverbe 10. 22. A 22. bênção do Senhor traz o quê? La bénédiction de l'Éternel amène quoi? Riquezas. Richesse. Traz prosperidade. Ememaka prospérité. Deixa-me encerrar a minha pregação. Tikana clôturer prédication nanga. Como ser conectado com a bênção de Deus? Comment être connecté avec la bénédiction de Dieu? Lambe, me acompanhe aqui. Como que podemos ser conectados? Comment nous pouvons être connectés Ou receber ou recevoir a bênção do Senhor? la bénédiction du Seigneur? Essa é a nossa preocupação. C'est ça notre préoccupation. Se é a bênção que anda a enriquecer, Si c'est la bénédiction qui enrichit, se é a bênção que dá casamento, si c'est la bénédiction qui donne le mariage, Amen. Amen. Olha,
não pode na tua vida reduzir a bênção com a riqueza. Yoka, komeka te na vie na yo, o réduire bénédiction na ba richesse. A pessoa, quando se levanta, Eza na bato ka tele, louvo a Deus, na komisi nzambe. porque eu fui abençoado com $5,000. Ponga na pambola mi na $5,000. Isso não é bênção. O eza li pambolita. Louva a Deus, Komisa nzambe. porque a tua bênção produziu $5,000. Po li pamboli na yo ne et produire $5,000. Vous comprenez? Não vem aqui, louvo a Deus porque vou casar. Foi abençoado com casamento. Koya to loba na komisi nzambe po na pambola mi na libala. Diga a Deus, Loba na nzambe. louvo a Na Deus, komisi nzambe. porque a minha bênção Po li pamboli nanga. me trouxe o casamento. Et memeli nga mariage. O sucesso Succès na vida, na vie, no ministério, na ministère. depende de que bênção que você tem. Ezo dépendre na ndenge lolenge ya lipamboli ozanango. Nunca vai entender de quem será a vez se você não é abençoado. Okoki ko comprendre te à qui le tour ce que oza béni te. O segredo número 1, Secret numéro 1, como que pode receber a bênção? comment recevoir la bénédiction? É através C'est à travers de palavra profética dos teus superiores. c'est à travers les paroles prophétiques de ton supérieur. Merci. A bênção de Deus La bénédiction de Dieu é recebida est soit maka através de palavras proféticas. à travers la parole Estou prophétique. colocar a palavra muito bem, do teu superior. Nazotiango malamu. Le parole prophétique de ton supérieur. Entre parênteses, Entre parenthèses, profeta da tua vida. prophète de ta vie. Gênesis 7:7. Genèse chapitre 7. Não, Hebreus 7:7, desculpe. Ok. Hébreux chapitre 7, verset 7. Fute leitor. Deus colocou um princípio Nzambe atia principe moko. para que nós sejamos abençoados. Pour biso tozala béni. Ele estabeleceu superior, líderes, para eles consigam pronunciar palavras. C'est-à-dire Nzambe atia loi. Pour biso to pambolama, to soit bénédiction. Nzambe a établi loi qui est supérieure. Ndi akoyiko pambola yo. Ele estabeleceu homens e mulheres A établir basi pe mibali. que ele escolheu. Oyaponi. Quando essa gente abre a boca, Tangu bato wana bafungoli monoko. Deus toma conta de tudo. Nzambe a prendre compte ya nyonso. E as coisas começam a acontecer. Pe makambo ebali kosalema. Posso ouvir amém? Nakoki koyoka amen. Sim, Hebreus 7:7. Hébreux chapitre 7, verset 7. Hebreus capítulo 7, versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Amen. Ora, sem contradição alguma, Sem contradição alguma. o menor é abençoado pelo maior. Não ouviu amém? Abre Ok, a amém. Bíblia. Vocês têm Bíblia? Hã? Tem que ler a Bíblia. Il faut Trouxe a Bíblia. confirmer que la Bible na yo. Trouxe essa Bíblia para ler. On met mi Bible pour tanga. Je lis au nom de Jésus. Ah, Or, c'est ça contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Uma outra linguagem. E sem contradição. C'est sans contredit Entre o menor e o maior, quem abençoa quem? entre l'inférieur et le supérieur que bénit l'autre. Hã? O superior ou o maior C'est le supérieur. que tem mandato Yende azana manda de abençoar. yako pambola. Para que a bênção de Deus, Poli pamboli nzambe que enriquece pessoas, et enrichir batu. caia sobre a vida de alguém. Il faut ekoya likolo avia mutu. Sim, filha. Diz assim a palavra do Senhor. Amen. E como todos sabem, Como todos sabem, Ndenge batu nyonso bayebi, uma pessoa que tem um poder para abençoar
é sempre o mais importante do que a que a recebe a bênção. Ça c'est fort. Você pela cana parole. Amen. É uma camuso tanya ngo sote yo moko beti mabo. Tem que Amen. amar a Amém. palavra. Quando você ouça algo, você tem que pular de uma vez. Jongela mama. E Repita. como todos sabem, Ndenge biso nyonso toyebi. uma pessoa que tem um poder Moto oyo para aza na abençoar nguya ya kopambola. é sempre mais importante Aza très important. do que o que recebe a bênção. Na oyo azoyamba lipamboli. Amen. Amém. Agora pergunta ao teu irmão, aqui na igreja, quem é a pessoa mais importante? Tuna ndeko aza pembeni. Awa na église, quelle est la personne le plus important? Até eu ia na jeep, etalinga te. E trazer Jeep não tem nada a ver Até com isso. usar na 50 ndako. Mesmo que você tem 50 E eu usar casas, o plus importante. você não é o mais importante. Très important. Amen. Tá ouvindo, filho? Oui, bon. É por isso que Paulo disse, Yango Paul alobi. somos pobres. Nous apparaissons comme pauvres. Não, nós somos pobres, Biso toza ba pauvre. mas estamos a enriquecer muitos. Mais tozo enrichir bato ebele. Por quê? Pona nini? Porque eles têm bênção, Po bango baza na lipamboli. que enriquece. Oyo enrichisaka bato. É sem contradição. Hein? C'est sans contradiction. O menor L'inférieur é abençoado est béni pelo maior. par son supérieur. Agora, Siko. em cada domínio da vida, Dans chaque domaine, il y a vie. sempre existem superiores. Il y a toujours un supérieur. Des supérieurs. Escreve isso. Comment yango? Em todos os domínios, Dans chaque domaine, il y a vie. sempre existem superiores. Il y a toujours des supérieurs. Vou encerrar. Nazo. Na família, Na famille, há um superior que se chama quem é? il y a un supérieur au Tobengi, O pai. papa. É por isso em Gênesis 27, Yango na Genèse 27, conhecendo a autoridade do pai, koyeba autorité à papa, Isaac disse ao seu filho Esaú: quero te abençoar antes de morrer. Isaac alobi na mwana ne Esaú, nalingi na pambola yo avant na kufa. Estou a pregar alguém? Nazoteya mutu. Gênesis 27, verso 1 a 5. Genèse 27, 1 à 5. Estou chamando a atenção a todos os parentes cá presentes. Nazobena attention à ba parents nyonso bozawa. Vocês têm poder de Deus, Bino boza na nguya ya Nzambe, mandato de Deus, manda ya Nzambe. de abençoar os vossos filhos e ficam abençoados. Ya kopambola bana na bino pe ba pambolama. A bênção não é dinheiro que você está a lhe dar, é falar palavras positivas. Yoga. Cada dia fala aos teus filhos, vocês serão os melhores. Amém? Amen. Os melhores deste mundo serão vocês. Yoka. Yo oyo lobaka na bana no maloba malamu te. Ah. Eza mbongo te opesaka bango nde kopambola bango. Na tongo afo bima vandisa bango. Yo okopambolama. Okozala riche okokende liboso. Bolobi amém. Te. Amen. Não disseram amém. Quem sabe profetizar para os seus filhos está a garantir o futuro desses filhos. Parent oyo ayebi koprophétiser mpo na bana na ye azo garantir meilleur futur mpo na bana na ye. Fala comigo, superior. Loba na nga supérieur. Mamãe tem poder de abençoar. Mama oza na nguya ya kopambola. Senta com teus filhos, as suas filhas. Vanda na bana no basito Começa a lhe falar. banda koloba na bango. Vocês serão os Bino ministros. bokozala Vão ministre. casar as melhores Okobala pessoas. mibali ya kitoko. Vocês vão prosperar. Okoprospérer. Não vão sofrer como eu. Okosouffrir ndenge nga na O que, souffrir que te. você está a fazer? Nini ozosala Está abençoado. ozopambola. Yokaka yo tala mutu tala yo. Aleluia. Ozakofulu oyokaka te. Você sempre ofende. Yokaka kofinga bana.
anda enfeitiçar o teu espírito. ozoloka bango sans le savoir. Se a tua esposa fala à toa, tem que lhe mandar calar a boca. soki mwasi no alobaka mingi contre bana yebisa ye malembe kanga munoko. Se o marido a boca está virada, lhe manda calar. soki mobali monoko ne etengami mwa Sempre fala mal, toujours alobaka mabe condena, akondanaka, ofende, afingaka declara coisas negativas. kodeklare bachose négative. Você, como filha da mifa, yo lokola mwana ya fima anula isso. annule yango. E manda o teu marido calar a boca. yebisa mobali no papa s'il vous plaît avec beaucoup de respect kanga na munoko. Isaac Isaac e a Rebeca. et Rebecca. A Rebeca sabia que quem tinha o poder de abençoar é o pai. Rebecca yebaki mutu aza na nguya ya kopambola eza papa. Apesar de que a Rebeca tinha a revelação, Même si Rebecca azalaki na révélation, sabia que o escolhido de Deus era Jacob. mayebaki mutu oyo nzambe achoisir eza Jacob. Meu marido não tinha revelação, mobali azalaki na révélation te, mas tinha a bênção. mais azalaki na lipamboli. Olha que diferença. Isso fait la différence. Bozoyo kangai, Isabelle Eu Ozola. vi. Não. Tala voisin não. Amém. Zala na revelação. Tenha a revelação, Me lipamboli. mas a bênção Eza na montonyoso. Amen. Soki na tia na tongo a Timothée te ya koteya makasi. Se eu pôr de manhã aqui o Timóteo para pregar, ele vai pregar muito. Mas o poder de abençoar Me nguya ya kopambola está na mão de alguém. eza na maboko ya mutu moko. Amen. Essas coisas na família devem ser acertadas. makambo oyo na famille il faut kovandela yango malamu. Podemos ter aqui várias pregadores. tokoki kozala na batei ebele awa Me code a família. evandi na maboko ya papa o matokita. Amém. Quando estou falando de bênção, estou falando do quê? Como ntango Bakongo nazolobela diz. lipamboli nazolobela Bakongo benga ngoni ni code. kodia masolo. Boye bem code até. É herdeiro. E é isso. Aquilo que se deixa chefe de família. oyo batikelaka ngo Que bachef chama como herdeiro. yango wana nkodia. Tô bananga nkodia. Kodia. Os Bakongo chama do quê? Kodia. Nkodia soki batika ni ngwata na mwana mukebino ba yaya bokokita. bolinga te. Se o herdeiro for mesmo que for o menor, vocês como os mais velhos, A pessoa quer se deixar essa herança da família. mutu oyo batikeli héritage ya famille Seja que é menor, ata aza mwana moke todos vocês bino nyonso vão lhe respeitar. bokorespecte ye. Eu preciso fazer no banga papa. diga ao teu vizinho, tem meu pai. Mamã, respeite papa. Mamãe respeita o Até o pai. tangue mingi koleka aí. Mesmo que você estudou mais do que ele. Na ordem da família, l'homme é o chefe. Amen. Na ordem familiar, o homem é o chefe. E ainda está na manda Amen. Ele é que tem o mandato e a copambola. de abençoar. O que uma mulher pode fazer oyo mwasi akoki kosala é jogar o papel como a Rebeca, manipular como tirar a bênção. eza kojouer rôle lokola Rebecca omanipule mwa moke lipambo Manipular o papa para receber. omanipule papa pour recevoir. Na zoteia. Estou a Amém. pregar. É o pai eza papa que tem poder de abençoar. aza na nguya ya kopambola. Em Gênesis 48, Genèse 48 15 a 21. 15 à 21. Quando Jacob chega no Egito, ntango Jacob akomi na Égypte, Joseph trouxe os seus dois filhos, Joseph amemi bana ne mibale Manassé e Efraim, Manassé e Ephraim, trouxe ao seu pai para lhes abençoar. amemeli bango papa po apambola bango. Porque Joseph sabia que o superior, Po Joseph ayebaki te supérieur quem tinha mandato de abençoar, oyo aza na manda ya kopambola, quem recebeu herdeiro da família, oyo azwaki héritage ya famille, na códia kodia ya famille, ok? era Jacob. Eza Jacob. Jacob, Isaac recebeu do seu pai Abraão, Isaac azwi papa na ya Abraham,
Isaac vai deixar a Jacob. Isaac a tikeli Jacob. E Jacob que tinha mandado. Jacob nazaki na Enquanto ainda estava vivo, pendant qu'azaki vivant, de abençoar. ya kopambola. E o seu filho José trouxe. Mwana na ye Joseph a meme. Manasseu e Efraim são netos para Jacob. Manasseh na Ephraim baza bakoko epa Jacob. Mas Mais o Senhor colocou a mão assim. mais iye abaloli maboko a inversé. O seu filho notou que o pai estava a fazer era perigoso. Mwana na comprendre que o papa zo sala eza très Diz, dangereux. papai, não assim. Alobi papa boyete. Não faz assim. Ko sala boyete. O pai diz, miúdo deixa. Papa alobi mwana tika. Eu sei o que estou fazendo. Na yebi nini na zo Fala sala. no teu irmão, o pai que sabe o que ele está fazendo. Yoka, lobana ndekono papa nda yebi nini ye azo sala. Não ouvi nada aqui. Olobi eloko te. O pai sabe melhor Papa yebi malamu. o que ele está fazendo. Nini azo sala. Se temos superior, esse deu os exemplos da família. Soki toza na supérieur, a nazo pesa exemple la famille, Na família, na famille, então no ministério, na ministère, também temos superiores. toza pe na ba supérieur. Todo mundo não somos iguais. Bato nyonso baza égal te. Podemos pregar, Tokoki koteya, podemos tokoki profetizar, koprophétiser, podemos moderar, Tokoki podemos komoderer, impor as tokoki mãos, kotia bato maboko, mas a pessoa, mais eza na bato. uma só palavra, Liloba kaka moko. está a pesar 1000 quilos. Ezopese 1000 kilos. Yango nayebisi bato, Por isso que eu digo às pessoas, surtout bafamille ya pasteur, principalmente os familiares do pastor, mwasi ya pasteur, mulher bana do pastor, pasteur, filhos do pastor, soki bakebi te, se não cautelarem, bakozwa lipamboli te. não terão a bênção. Baprincipe nazoteya bino eza tellement profond. Os princípios que eu estou a pregar-vos é totalmente profundo. Zambe Deus, apambola bino. que vos abençoe. Amen. Fala comigo superieur. Loba nanga supérieur. Entre Moisés e Josué, quem era superior? Escreva rápido, vou acabar. Comment entre Moïse na Josué na Nazaki supérieur? Quem era superior? Moïse. Moisés era superior de quem é? Moïse azalaki É supérieur. Moisés que tinha abençoado Josué. Ezalaki Moïse nde apambolaki Josué. Número 27, Nombre 27, 15 a 23. 15 à 23. Foi Moisés C'était Moïse. que apresentou Josué como seu sucessor. Yende a présenté Josué comme successeur na ye. Il impôs as mãos. Atie ye maboko. É por isso, Deuteronômio 34, 9, Yango Deutéronome 34, 9. a Bíblia diz que Josué tinha recebido o espírito da sabedoria. Yango Bible dit Josué a zwaki esprit à sagesse Quando Moisés, homem de Deus, lhe impôs as mãos. lorsque Moïse, l'homme de Dieu, lui imposa le main. Posso avançar? Je peux avancer. Eu disse número 27, Dans le nombre 27, 15 a 23, 15 à 23. Deuteronômio 34, 9. Deutéronome 34, 9. Segundo, Moisés era superior aos filhos de Israel. Deuxième, Moïse était supérieur au fils d'Israël. Ele era o pai, o líder. Il était le père, leur leader. E por isso, em Deuteronômio 33, 1, Yango na Deutéronome 33, 1. Moisés que tinha abençoado cada filho de Israel antes da sua morte. C'était Moïse qui avait béni toute Cada tribo. chaque tribu à Israël avant Koufa. Não esqueça, a nossa base é o quê? Kobo sanate base na biso ezanini? Hebreus 7, 7. Hébreux chapitre 7, verset 7. É o superior que tem poder de fazer o quê? C'est le supérieur qui a l'autorisation de bénir. E não esquece Kobo sanate, que a bênção produz o quê? Riquezas. la bénédiction produit les richesses. Posso avançar? Je peux avancer. Estamos a comer bem? Amen, oui. Terceiro exemplo, Eli, o sacerdote, era o superior a Samuel. Troisième exemple, Élie, O sacerdote. le
sacrificateur azalaki supérieur à à Samuel. Samuel. O pai spirituel de Samuel est Élie. Não Elias, Élie. Père spirituel, il y a Samuel et ça Élie les sacrificateurs. Pode ler aqui no 1 de Samuel 2 e 1 de Samuel capítulo 3. Vous voyez 1 Samuel 2, chapitre 2, 1 E Samuel capítulo chapitre 3. 3. É o Eli que formou. C'était Élie à Formaki. Ele que introduziu Samuel Il a introduire Samuel para tornar profeta. pour nous comme un prophète. Exemplo número 5. Exemple numéro 5. Elias era o superior de quem é Eliseu. Élie azalaki supérieur et à Élisée. Elias, o profeta, Le prophète Élie, que era superior il azalaki supérieur a Eliseu. et à Élisée. Segunda de Reis 2, 2 Rois chapitre 2, verso 8 a 14. verset 8 à 14. E por isso os filhos de profeta Yango ba fils de prophète, viram que o espírito de Elias ba monaki que esprit à Élie, estava repousado sobre Eliseu. ezalaki reposé sur Élisée. E não é o espírito de Eliseu sobre Elias. Ezalaki esprit à Élisée tel likolo ya Élie. Alguém está comigo? Amen. É bom ter o espírito do teu pai. Eza malamu ozala na esprit ya papa na yo. Isso que confirma a transferência. Yango ne confirmaka transfert. Que algo que saiu do pai espiritual Keloko moko elongwe pa papa molimo e entrou na vida do filho. ekoti na vie ya mwana. Então é isso que eu vos falei. Yango nalobelaki biso Só a me ver, kaka komona a nga minha maneira de pregar, façon na nga koteya ou às vezes quando aquece aqui, to ntango epelaka moto awa você descobre o Daio Samuel. okoki kodécouvrir kidayo Samuel. O pastor Guilherme lhe mandei na África do Sul, Pastor Guilherme akendaki na Afrique du Sud lhe mandei pregar natindaki akende oteya numa igreja, onde na família onde que nós andamos aí. moko ya baeglise famille place tokendaka. Quando abriu a boca, todo mundo começava a me ligar, vira outro casinga. Ntango atelemi koteya babengi nga balobi tomoni kazinga mosusu. Você ainda não saiu, vão te descobrir, espera. Yo nano obimi te okobima bakodécouvrir yo. Depois já lhes falei, vou vos mandar Timóteo, vão descobrir um jovem. Amen Vocês papa. vão sentir Merci. Oyoki que alguma coisa está acontecendo aqui. nazokende kala te. Depois vou mandar André, Merci papa. vão lhe Après descobrir. papa André. Bon, yo pe bakotindo kaka. Aleluia. Amen. Alguma coisa. Eloko Quando você acredita em alguém, ntango ndimeli a moto. unção que você serve vai te revestir. Onction ozo servir et ko revestir yo. Estou pregar? Nazoteya. Merci beaucoup. Nzamba. Muito obrigado, que Deus Amém. abençoe. Depois vou mandar bacina nos negócios. O que ela para descobrir mais um outro perigoso. Après nakotinda le plus dangereux. Notre administrateur, Kote mbongo sikoi. nas finanças. Je millionnaire. Pensa ngai amém. Amen. Dê-me um amém. Estou pregar alguém. Nazoteya moto. Entre Eliseu e Geazi, que era superior. Entre Élisée na Géasi na nazaki supérieur. Só que Geazi era burro, Géasi zoba, goloso, lokoso, indisciplinado. indiscipliné. Não fica indisciplinado aos pés do superior. Kozala indiscipliné te na makolo ya ba supérieur. No lugar de receber a bênção, recebeu lepra, Nesika zwa lipamboli azwi lepre porque se comportou mal. pour à se comporter mabe. Segunda de Reis 5, 2 Rois chapitre 5, começa no verso 20 banana verset 20, até 27. tu na 27. A minha oração, Libondeli nanga, você não vai falhar a tua bênção. yoko rate lipamboli na yo te. Não vai receber lepra aqui, Okozwa lepre awa te. vai receber a bênção. Okozwa lipamboli. Então olha o teu irmão e fala, se comporta. Tala ndeko no lobani tala changer, se comporter. Aos pés dos pais pode morrer ou pode receber bênção. Na makolo ya batata, okoki kokufa to okozwa lipamboli. Meu Deus, tem. Mon Dieu. Jesus, os apóstolos, que era superior. Jésus n'a pas apôtre qui était le supérieur. Hã? Jésus. Jesus. É Ele que consagrou, que ele abençoou essa gente
qui tornèrent hommes importants. Yende a consacré qui temps a pamboli bango bakomi batu important. Entre Paul et Timothée, qui est le supérieur. Entre Paul et Timothée, qui était le supérieur? Ou un supérieur qui tem poder, qui a le dire bensoir, qui est ou inférieur. C'est le supérieur qui a l'autorité, la bénédiction de bénir l'inférieur. Agora, Sikoyo. o problema do superior Problème est supérieur. é o problema da posição espiritual. Não tem nada com a posição social. Et ça problème il y a position spirituelle et non position sociale. Quando você Tango yo, começa a se comparar com teu pai espiritual porque você estudou muito, você vai se matar. tango au commis déjà que se comparer na père spirituel na yo. Pour parfois yo tangi mingi koleka ye omi bomi. Eu vi pessoas tornar orgulhosos. Dans la moni batu ba komi ba orgueilleux. Quero começar a corrigir o seu pai espiritual. Alinga bana ko corriger père spirituel. Esse é o desvio, é uma maldição. Et sa déviation et sa malédiction. Porque a minha Bíblia diz: Pour Bible nangelobi, o discípulo não é superior, não é o mais importante que o seu mestre. disciple à sa supérieur, t'es à sa très importante que maître. Mas todo discípulo bem formado Mais disciple n'yon soit ça bien formé será como seu mestre. à cause de la loco la maître. Então, o discípulo não é o professor do mestre. C'est-à-dire disciple à sa professeur et à maître. Mesmo quando você quer dar conselho, lhe dá com sabedoria. Même au niveau peut se conseil, peut s'envoyer avec beaucoup de sagesse. E não ele é obrigado. Et ça t'es obligé, ça l'a denga na lingui. Eu quero aqui doutores, Na lingui awa ba docteur, licenciados, ba o licencié, nível aonde que eu não cheguei na vida. niveau nga na comité na Mas vie. as minhas palavras vos levam. Mais ma loba nanga et mais ma bino. Amen. Bolobi amém bien. Amen. Não disseram bem o amém. Pensanga amém. Bem Amen. meu amém. Tika na sukesi. Vão findar. O que o povo deve fazer para que o superior les abençoe? Nini peuple sengeli sala pour supérieur à pambola bam. O que o povo deve fazer Nini peuple sengeli sala para que o seu superior pour supérieur derrama a bênção de Deus? à sopali pamboli anzambo. Êxodo 39, Exode 39, 42 a 43. 42 à 43. Vou acabar aqui. Quem foi abençoado? Nani a pambolami? Falei calmamente, mas é profundo. Nalobi calmement mais c'est très profond. Em Amen. poucos minutos. Na minute amukie. Não queria esta manhã gritar, Na tongo na linga ko ganga te. só queria depositar algo. Na linga qui na déposer quelque chose. Conhecer a importância de ter a bênção. Koyeba importance ya kozana li pamboli. E seja consciente que você é abençoado. Osala conscient que tu es béni. Nunca se reduza por causa de uma situação. Yoka, que se réduire te devant une situation. Escuta, hein? Já estou dando orientações. Yoka na sopesa des orientations. Ninguém pode te baixar porque ele é. Mututia koyiko kitisa yo po yazali. Seja que é o teu patrão, você é maior que o teu patrão. Ata patrona yo, mais soki oza na lipamboli oza meilleur que yo. Você é maior que o teu professor. Oza meilleur que ton professeur. Espera, você não está me entendendo. Zela nano comprendre te. Escuta, Yoka. entre José e Potifar, naturalmente, quem era superior? Entre Joseph Quem era patrão? na Potiphar, qui était supérieur, qui était le patron? É Potifar. C'est Potiphar. Mas a unção, Mais a l'onction, bênção que José tinha, la bénédiction que Joseph avait, é para ser primeiro-ministro, não é comandante. et c'est là qu'il passe à la première ministre et non commandant. Na Sambelika, Amen. oh. Amen. Mikolozoya, Yes. Os dias vindouros. kaka chefe na yo Só wana, aquele teu chefe. akolapa, Ele vai se arrepender e yo vai mati. aí Yes. você Est-ce que nas outeias? Será que eu estou a pregar? Entre Laban na Jacob, Entre Labão e Jacó, nana daqui patrão ya nani? quem foi patrão de quem? Como que a empresa Comment entreprise? e de Laban foi abençoada por causa de Ya Laban Jacob? et pambolami à cause de A Jacob. casa de Potifar foi abençoada por causa de quem? Ndako Potiphar pambolami pona nani? Agora, quem tinha bênção? Nani azaki na lipamboli? Quem era portador de bênção? Nani azaki porteur ya A bénédiction? minha oração, Prière nanga. que Deus te cruza Nzamba croise
abengele yo wasipeso wakitembensa na bato na lipamboli. Amen. Amen. Je reçois. não casa alguém que tem riqueza, casa com alguém que tem bênção. Yo ka fongola bato iko bala mutu aza na ba bien matérialité. Amen. Bala mutu aza na lipamboli. Yes. eloko biloko boma bino misuka na bavoitire voitire ekufaka Ekufa. O esmaga é somente você acaba. A casa também acaba. me mutu aza na lipamboli Mas a pessoa que tem a lokola bênção, biso como oyo nós, ntango joana alinganga quando a Joana nazolala na deixou, etoko eu dormia no ntango lado, andimanga ela me aceitou. bango bazalaki na mituka Eles tinham carros, me place nazalaka yango naza te mas onde eu estava não é onde eu estou. bafingaka moto aza na lipamboli te Yes. Não ofendem quem tem a bênção. kominiminize moto te Não minimiza ninguém. yo moko mpe mokolo lipamboli yeba valeur Você também é o dono da bênção, saiba o yebisa valor. voisin no yeba moto yeba valeur Zaba mutu zaba valeur. zaba motu Zaba valeur. zaba valeur Conheça a pessoa e conheça o valor. nayoki yo ameni bien Não ouviu bem o teu amém? volontairement conhece a pessoa e conhece o valor Ba zaba mutu zaba valeur. Osopana sopana te lipamboli eza na kati. quem diz amém Deus lhe abençoe Oya lobi amen nzambe apambola ye. você é uma mulher abençoada Yo za moso pambolama. nenhum professeur que pode te intimidar Professeur moko ko nenhum intimider. comerciante que vai te intimidar Commerçant ko intimider. nem te impressionar A impressionné okutu te. Loko akati ezali ekobima. nani alobi amen Amen. Quem disse amém? desde hoje Kobanda ao lelo sair nessa ndenge ozobima awa esse dia na jour ya lelo juro com Deus na jure pa nzambe que tudo muda na tua vida nyonso echange na vie na yo. as bênçãos Mapamboli começa a te posicionar epositionne yo. começa a te levar distante Emekosika. a bênção Mapamboli vai te meter no circuito ekotia na circuit dos milionários ya bamillionnaire. Amen. Je reçois. deixa-me acabar Tika na silisa. o que é que diz a Bíblia forte Nini Bible lobi. Êxodo 39 Exode 39. verso 42 43 40, assim diz a palavra do Senhor. Levaram as cortinas do pátio, os seus postes e as suas bases. não Êxodo forte Sim, 39. 39 verso 42 43 Ah, ok. mamãe aí 42. Assim diz a palavra do Senhor. Amen. Israelitas fizeram todo o trabalho como o Senhor havia ordenado. fizeram todo o trabalho como o Senhor tinha ordenado. Tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait Ouais. donnés. Vai. 43. Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então Moisés o abençoou. Bobetele Yesu maboko te. Aplausos ao Moïse. Senhor. Moïse examina tout le travail. Et voici, il avait fait comme l'Éternel l'avait Vou ordonné. dizer o que é que o povo deve fazer Nazoloba nini peuple esengeli esala para receber a bênção do líder. pour recevoir la bénédiction des leaders. A Bíblia diz conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, La Bible dit conformément à tout ce que l'ordre l'Éternel a assim donné à Moïse. fizeram os filhos de Israel. Et c'est pareil que les enfants d'Israël ont fait. Moisés examinou toda a obra Moïse examina tout le travail e viu que eu tinha feito como o Senhor ordenou. et voici, ils avaient fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Então Moisés o abençoou. Il avait fait ainsi Moïse. Qual é o segredo? Quel est le secret? O povo Peuple deve fazer tudo que Deus falou ao seu servo. c'est-à-dire peuple esengeli esala nyonso oyo nzambe ayebisi leader to serviteur na ye. Povo que não obedece ao líder Peuple oyo eobéisaka te pa leader não tem direito de ser abençoado. baza na droit te ya kozala béni. Prestam atenção. Yoka malamu. Seja no departamento, Ozala na département. alguém que anda a resistir
eza na mutu oyo arésistaka às ordres, na baordre às diretivas. na badirective. Você não está a resistir a um homem, está a resistir a Deus. Ozoresiste pa ya mutu te, mais ozoresiste pa Nzambe. Quando um líder levantar e diz, Deus me disse, Tango leader atelemi alobi Nzambe alobi na nga. vamos fazer assim. Tokosala O boye. povo Peuple, deve se conformar, il faut pas se conformer. executar, Exécuter conformément. essas palavras que eu usei, vou escrever. Il faut qu'on commence Saber executar savoir exécuter todas as ordens tous les ordres do Senhor através do seu du ser. Seigneur à travers son serviteur. E sempre o líder vai começar a, como diz, fazer inspeção, né? Controle. Leader Examinar. akosala toujours contrôle, examiner akotala. Será que jejuaram? Est-ce que bajenaki? Será que estão a vir à noite? Est-ce que bazoya na butu? Quando viu Moisés que essa gente trabalhar, construir, Tango Moïse atali amoni que peuple basali, não é Moisés que construiu o tabernáculo. eza Moïse tene atongi tabernacle. Ele tinha um modelo Yazaki na modèle, que recebeu de Deus, azue pa Nzambe, mas que executou mais bato ba exécuter é o povo. ce peuple. Oui. Se a igreja não está a avançar, o problema não é líder. Yoka. Ce que l'église soit avancée, problème est la liberté. Não precisa que o líder dorme aqui. Et ça, on a besoin de leader à la cave. Ele recebeu um modelo Il y a un modèle e transmitiu. à transmettre. Timóteo está aqui, Timothée Azawa, Joana está aqui, Jean Azawa, Paulo está aqui, Papa Azawa, Guilherme Yannick, está aqui. Les exécuteurs, hein? Os executadores das obras. il y a ma œuvre. É que quais são? Basabanani, Fala comigo, somos nós. et Zabiso, le Não é peuple. papa. Non, papa te. Papa, ça a un modèle, ça a une vision. Não é papa. Et ça, papa te. É o povo que deu ouros, Et ça, peuple, peut s'y que deu diamantes, Papa, esse que diamante. deu material para construir. Papa, si matériel Esse pour povo, construire. entre eles, tinha lá engenheiros, Ba peuple, on a kati na bango, ingénieur bazalaki, construíram. ba construire. Quando acabaram, Tango basilisi. Moisés chegou, Siko, olhou, Moïse aya atali, abriu a boca, afongoli monoko, começou a lhes abençoar. amandi opambola. Será que posso abençoar alguém essa manhã? Est-ce que nakoki kopambola moto na tongo alelo? Vocês me surpreenderam, estou muito marcado. Bino ko surprendre nga naza très marqué. Aïe 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 É a aïe. primeira vez Et ça première fois. que eu vejo todos vocês Namona bino nyonso a se preocupar, ko se préoccuper, a obedecer, ko obéir, de jejuar, ko gêner, de orar, ko de sambela, passar a noite aqui ko lekisa babutwa durante 21 dias. pendant 21 jours. É uma surpresa. Et ça surprise. 21 dias, 21 jours, a igreja estava cheia. l'église aqui plein. Você estava aí trabalhar Ozokendo sala, com fome nanzala, e volta aqui a dormir. osongi akolala. Eu creio que esta manhã Nandimi ke na tongo alelo. vocês merecem uma bênção. Oso mérité lipapoli, amen. Ovandi ndenge nini, il faut telema. Sabe, por causa dessa coisa que eu estou pregando. Oyebi te mpona nini azoterma. Não, por causa dessa coisa. Mpona makambo oyo, Eu recebi um ataque nga nazwi attaque moko. ontem à noite e eu estava como estou pregando, cheguei tarde. Eu nunca subi a tensão. Nanu tension ematanga te. Desde ontem à noite estou sentindo vertigem. Banda na butu nazoka De vertige. manhã, aqui de madrugada, acordei para orar, não estou sentindo bem. Na tongo nalamuki mpona sambela nayoki bien au nom de Jésus. Dormi de novo. Nalali lisusu. Foi em casa, Nake na ndako. a minha esposa meteu tensão. Mama atali tension ya papa. 17. 17. É a primeira vez. Mbala liboso. Eu disse a mentira do Satanás. Nalobi eza lokuta ya satana. Eu vou pregar para abençoar essa Na gente. koteya mpona pambola peuple oyo. Amen. Então, a bênção desta manhã Lipamboli ya tongo alelo. não vai te escapar. Ekorate te. Levanta o teu sujeito de oração. Kombola sujet de prière na yo.
Quelqu'un accrédite na benção. Nani azondimela na lipamboli. La Bible dit, Deus confirme la parole de quem? Bible dit Dieu confirme les paroles Do seu servo. de son serviteur. E cumpre. Et il confirme E cumpre. et il compte. Hein? Il a compris. Il a compris. Ici. As palavras dos seus mensageiros. Les prédictions de son envoyé. Merci. Oui. Alguém tem que predizer algo para que isso aconteça. Mutu moko fo a prédire makambo po ekokisama. Este ano, Année oyo. o teu caso será diferente. Kana yo ekozala différent. Fala ao teu irmão, esqueça os anos passados. Loba na ndeko na yo bosana ba année oyo eleka. Orei a Deus Nasambeli nzambe durante esses dias pendant ma jour oyo. que Deus Que nzambe derrama asopa a bênção lipamboli sobre cada de sur vocês, chacun de vous. sobre cada família, Na famille moko moko a bênção de Deus la bénédiction de Dieu. que enriquece, Et enrichir a bênção que anda a enriquecer. lipamboli oyo enrichissaka. Eu não estou te dando riqueza, eu quero te dar bênção. nazopeso richesse te me nazopeso mapamboli. Em qualquer lugar onde que você vai pisar, Esika nyonso koniata. seja que não está produzindo, mas a tua chegada começa a produzir. kokoma na yo Em eproduire. qualquer empresa onde você vai, Entreprise nyonso kokende. serás portadora de soluções. Okozala porteur de solution. Serás portadora de bênção. Okozala porteur de bénédiction. Labão disse a Jacó: Là-bas alobi na Jacob. notei que Na note que desde que você chegou aqui, banda yo komi o awa. pouco que tinha Mwana mona azalaki nango se multiplicou. et se multiplier. Isso será o teu testemunho. Yango ekozala témoignage na yo. Aonde que você vai, Esika okokende. o pouco que está lá Nio moke eza wana. vai se duplicar. Ekose multiplier. Porque você levou a bênção. Oyo memi lipamboli. Na fuca milo cola profeta. Eu Na ajoelho fuca como um milo cola profeta. profeta. Eu me posto como um Na profeta. fuca mi Eu me posto na cheiro yo nzamba tianga. neste altar que Deus me colocou. Ndenge bo surprendre Do ngai. jeito que me surpreenderam. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Deus de Dayo Au Samuel. nom de Dieu de Dayo Samuel. Abre o meu coração. Nafongoli motema na nga. Que o céu se abre Yola efongwama. e derrama bênção. Esopa lipamboli. Derrama bênção. Esopa lipamboli. Derrama bênção. Esopa mapamboli. Você é abençoado. Yoza beni. Sobre a tua cabeça, Likola moto na sobre yo. as tuas mãos, Likola maboko na yo. nos teus pés, Babie na yo. nos pés. Na makolo na A yo. bênção do Senhor Lipamboli ya nzambe. seja derramada. Esopana. Seja derramada. Esopana. Seja derramada. Esopana. Seja derramada. Esopana. Como você jejuar Ndenge yo gene. e obedecer a minha voz, Obéir mongongo na nga. automaticamente obedeceu a voz de Deus. Automatiquement obéir mongongo ya nzambe. Os espíritos vão te obedecer. Ba esprit ekobéir yo. Mama machacandara. Leka toprodiaba. Makayegede. Amen. O dinheiro vai te obedecer. Bongo ekobéir yo. Diamante vai te obedecer. Diama ekobéir yo. Petróleo vai te obedecer. Pétrole O ekobéir yo. casamento vai te obedecer. Libala ekobéir yo. Riqueza vai te obedecer. Richesse ekobéir Os yo. demônios também te obedecem. Bademo mpe baobéir. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Mekayabagaya. Amen. Mekaruzaba. Amen. Mekeketekaria. Amen. Desde hoje, Kobanda lelo. sai do último lugar Bima na esika suka. para primeiro lugar. Na esika liboso. Vai em primeiro lugar. Kende na esika liboso. Primeiro lugar em negócio. Esika liboso na Primeiro lugar comércio. no ministério. Esika liboso na Primeiro ministério. lugar na escola. Esika liboso na Primeiro école. lugar Esika liboso. no bairro. Na quartier. Na família. Na famille. Sai do último Lobwa na suka. para primeiro lugar. Na esika liboso. Na Sambeli Nzambe. Opa, Deus. Apangusa pinjoli na yo. Que enxuga suas Yo lágrimas. oyo leli mingi. Tem que
muito. Samba pangu samaya Que misri. Deus abençoe mais. Na kombo na Yesu. Jesus. Malédiction la famille na yo. Bénédiction ekunda E a yango. bênção encobre Manda. sem enterrar. Masakaraka. Amen. Déclare esta manhã. Na declarei na tonga lelo. Que tava luta para casar. oyo abandaki kobunda po abala Que este ano. ane oyo Que Deus te dá esse casamento. nzambe apesa yo libala wana. Yes. Você anda chorando porque não tem casa. oyo abandaki kolela po aza na ndako Não te tem viatura. voiture eza te Em nome de Jesus. au nom de Jésus. Yes. Receba casa. reçois yamba bandako Que Deus te surpreenda. nzambe asurprendre yo Que Deus restaura tudo. nzambe arestore nyonso. Ah, mamãe é cara. Amen. Recharaba. Amen. Alguma coisa está acontecendo aqui. eloko moko ezosalema awa Essa doença que te incomoda. maladi oyo ederangeaka yo Em nome de au Jesus. nom de Jésus. Que a bênção de Deus tira essa doença. lipamboli ya nzambe elongola maladi wana Tira essa bênção. elongola Tira essa maldição. malédiction elongwa. Mama, chequete. Amen. Quem está esperando os filhos? nazozela bana Quem está esperando oyo azozela bana de ter filhos? azwa bana Esta manhã. na ntongo ya lelo Que Deus abra teu ventre nzambe afongola libumu na yo e coloca gêmeas. atia mapasa In Jesus' au name. nom de Jésus. Yes. Rabandare sopoko. Amen. Mekalakata kalaba. Amen. Baya letekede. Amen. O teu caso será diferente. Ton cas sera différent. Este ano. Cette année, Toda roupa suja que meter na tua vida. bilamba nyonso ya salite batia na vi na yo Eu estou a rascar agora. nazopasola ngo sikoyo Agora mesmo. sikoyo Agora mesmo. sikoyo Agora mesmo. sikoyo Que a sua beleza apareça. otie na yo apparaître Que a sua verdadeira identidade véritable identité na yo seja vista aos olhos do mundo. ezala visible devant le monde. Manda resubada. Amen. Mekalakete kedila. Amen. Brakandaruza. Amen. Mepete kedea. Amen. Como pai nesta casa. lokola papa na ndako oyo Que Deus levanta profetas aqui. nzambe atelemisa baprofete awa Profetizas. baprofetese. Mama shinda ya baba. Amen. Homens de fogo, mulher de fogo. mibali basi ya moto Em nome de Jesus. au nom de Jésus. Estou profetizando. nazoprofetise Da sua geração. na génération na yo Ninguém vai se igualar contigo. motu takokokana na yo Da forma que eu estou a gelar. ndenge nafukami Bato bakofuka maboy. As pessoas vão ajoelhar assim. Não é bato bakofuka. Eu disse, as pessoas vão A ajoelhar coisa respeito. por causa do respeito. Olha, mas eu penso aí. Estão a te dar. Bacamarada Os bafuka. teus amigos que ajoelham. Bandeconaro Os bafuka. teus familiares que Na ajoelham. quartier bafuka. No bairro que ajoelham. Na entreprise Na bafuka. empresa que ajoelham. Colega no Os ministério. teus colegas no ministério. Bafuka Que matata. ajoelham também assim. Põe respeito. Por causa do respeito. Na sambeli. Eu Na fungoli motema. abro meu coração. Eli alobi na Ana. Elias disse a Ana, Kende. vá, Nzamba yano la prière. que Deus responda a tua oração. Ngape na terme lokole Elia Eu génération. também me levanto como Elias dessa geração. Kende. Vai, Basije wana nyonso. aquele novo sujeito. Nzamba yano la yo. Que Deus te responde. Amen. Nzamba yano la Que yo. Deus te responde. Nzamba yano la yo. Deus te responde. Biloko nyonso osengaki ye. Tudo que você lhe pediu, Moko na moko. cada um deles, Ekokisama. que se cumpra. Nazoka meno bien. Eu não estou ouvindo teu amém. Nalobi ekokisa. Eu disse que se cumpra. Moko sima na Cada moko. um atrás do outro. Vai viver esse evento. okovivre Esse evento. événement oyo O testemunho. batémoignage Pour um. moko nsima moninga Da sua demanda bademande na yo se realiza. ese réalisé. Thank you, Jesus. Tia maboko. Põe a tua mão. Na cheba contener. Eu ponho os contentores Ya mapamboli. de bênção Likolo maboko no wa. acima das tuas mãos. Na cheba Eu contrat. estou a pôr contratos Ya ba million. de milhões Na maboko na yo. nas tuas mãos.
namoni basi ya badepute awa, Eu estou a ver mulheres de deputados. namoni babasi ya Eu baministre, estou a ver mulheres de ministros. manda reso pokoria. Ei, Aonde que Deus vai te colocar esika nzambe akotia yo não vai depender da tua idade. ekodepende na age na yo te. Amen. Não tem a ver com estudos etali baetide osala te que você fica promovido yo ozala promouvoir para começar a dirigir os mais velhos. obanda kodirige mikolo. Receba essa graça. Reçois cette grâce. Receba essa graça. Reçois cette grâce. Desde hoje, Kobanda lelo nunca faltará riqueza. okosanga richesse te, Nunca faltará okosanga te riquezas. richesse, Nunca faltará okosanga te riquezas. richesse. Receba essa bênção. Reçois cette bénédiction. Tudo que te faz envergonhar desaparece. eloko nyonso oyokisa kosoni elongwa Passa no julgamento. eleka na jugement In Jesus' au name. nom de Jésus. Nasambeli nzambe adayo Samuel. eu amo a Deus de Daio Samuel. Nzambe ya se naturel. Deus do sobrenatural. Amona bino. Que vos veja. Apambola bino. Que abençoe-vos. Amema bino Que musika. leva-vos distante. Apesa bino mabala. Que vos dá casamento. Apesa bino Que misala. vos dá trabalho. Apesa bino ba entreprise. Que vos dá empresas. Au nom de Em Jesus. nome de Jesus. Oya koluka yo na butu. Que via a tua procura de noite. Oya koluka yo na moi. Que vai vir a tua procura Na de dia. ndenge ya mabe. Do mau sentido. Toza na ne ya jugement. Estamos no ano do julgamento. Jugement ekweyela Que bango. julgamento de Deus sobre Amen. eles. Oya kaneli yo boma yo. Aquele que planejou matar-te. Nga na bomi ya Ele vakoma. mata aquele que Amen. matar. In Em Jesus. nome de Jesus. Oya kani ya détruire yo. Aquele que planejou te destruir. Na détruire ye Ele avaya. pescou antes dele vir. Baplan na bango ekokisa Os seus mate. planos não vão se cumprir. Bokokufa te. Não vão morrer. Bokokufela E não te. vão enterrar ninguém. Nalobi bokokufa Eu te. disse não vão morrer. Bokokufela E te. não vão enterrar Namoni ninguém. bato mosusu. Eu estou a ver pessoas. Bozomata na bavion. Estão subindo os aviões. Ya aller-retour. Ida e volta. Bozotambola na monde. Estão andando no mundo. Yamba bavisa. Yamba babillet. Yamba bavisa. Na libere bavisa na tongo. Estamos vistos em nome de Yamba Jesus. voyage a bamillion. As viagens de milhões. Bozomona bakabesa tika yaya. Tika, 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 tika. Bozomona Estão a ver. tika ye trésor. Trésor, tika. Na pelisi moto. Eu acendo fogo. Voyage na libere A yango. tua viagem está liberto. Ah? Na pelisi moto. Eu acendo fogo. Voyage wana. Aquela viagem Balobi oko que voyage dizer te. que não vais viajar. Bozomona. Estão a ver. Nalobi makamba voyage. Eu estou a falar de Milima vai viagens. te Os manifester. espíritos estão a Eza na manifestar. bato baza bloqué. Há pessoas que estão Ye bloqueadas. okozala awa te. Você não pode estar aqui. Mbelo yeni bapeye ebele. Podias conhecer muitos países. Nasambeli na tongo. Eu oro na manhã. Na libere voyage Eu wana. liberto aquela viagem. Natindi moto epela. Eu estou a mandar que o fogo acende. Esika bakanga visa. Onde prenderam visto. Esika bakanga. Onde prenderam Ba voyage na as yo. tuas viagens. Nasambeli nzambe ya Eu oro Israel. a Deus de Israel. Nzambe dayo Samuel. Deus de Daio Samuel. Alibere Que yango. liberta-o. Natindi moto Eu estou a kuna. mandar fogo Na lá. nzungu wana. Aquela panela. Esika batia bino. Onde vos puseram. Batia bakombo famille. Fizeram o nome de Batia família. mabala. Casamentos. Batia ba voyage. Viagens. Nzungu wana na sembeto. Aquela panela de Natindi pachacama. kake ya Estou a nzambe. mandar trovoada de Deus. Que destrua. Epanzana. Que destrua. Que Epanzana. destrua. Eloko ezosala maotala. Tem algo que está Tombola maboko acontecendo. yamba. Levanta a tua mão, receba. Tombola maboko. Receba a mão. Kozala distraite. Não esteja C'est ça. distraído. Saint-Esprit azosala O makambo. Espírito Santo está a operar coisas. Oui, yango wana. Está ali. Yamba ya yokanga miso na Receba yo. o que teu fecho teus olhos. Nzambe azoleka sikoyo. Deus está passando. Mekala bashanda. Amém. Mekala bashanda. Kolela na yo esuki lelo awa. O teu chão acabou hoje. Nalobi kolela na esuki awa Eu disse, lelo. o teu chão acabou hoje. Yes, kolela na yo esuki O awa. teu chão acabou hoje. Kolela na yo esuki. O teu chão acabou. Tombola maboko eloko Levanta ezosala a tua ma. mão a algo que está acontecendo. Situation na yo echange lelo. Que a tua Yelanga situação bato muda baza touché. hoje. Bozomona.
Zala concentré, je vous dis qu'il y a Esteja quelque chose. concentrado, eu estou a dizer que há alguma coisa. Yela ngangolawa. Nafongoli motema. Eu abro meu coração. Nazotinda mapamboli. Estou a mandar as bênçãos. Mapamboli oyo ekomisaka bato bariche. As bênçãos que enriquecem pessoas. Eyela yo na tongo aleluya. Venha em você na manhã de hoje. Chikae. Ok, ya? Ok? Ah? Sabe? Ulimwengu maisha. Ele mandava acidente hoje. Se ela subisse no táxi hoje, era o fim dela. Eu disse, era o fim dela. Porque ela está ouvindo. Moto nyonso bakaneli. Toda pessoa que planejaram Na tongo alelo. na manhã de hoje, Anewe bakokoka este yote. ano não vão te aguentar. Accident wana nazongiseli Aquele bango. acidente eu devolvo a eles. Liwa wana ezongela Aquela bango. morte que volta contra eles. Kende na malembe. Vai mesmo devagar. Nalobi kende. Eu disse vá. Betela isso maboko. Tombola Aplausos ao Senhor. tombola maboko. Levanta a tua mão. Oyo balobi okozwa te nga na O que disser que pesi. não terás, eu te recebo. Nalobi nga na pesi. Eu estou a te dar. O bango balobi okosimba O que te. disser que não vais tocar, Ngai na pesi yo. eu estou a te dar. Simba mapamboli. Pega a bênção. Simba riqueza. Pega a riqueza. Yes. C'est ça. Eza na bato. Há pessoas Bokotelema bokotongela nzambe sans problème. vão levantar e vão construir com Deus sem problemas. Mapamboli oyo nazweli attaque. A bênção que eu recebi, ataques, Ezaki ya yo na tongo oyo. era para você na manhã de hoje. Nafongoli minoko ya bato bakoteya na moto. Eu abro a boca das pessoas que vão pegar com fogo. Yes. Yango wana. Esse aqui. Está Na ali. communiquer. Eu comunico Nzambe surprendre yo oyo ozela te. que Deus te surpreenda, que você não esperou, que você não estava crendo. Nzambe ya ba surprise. Deus das surpresas, A surprendre que yo. te surpreenda. C'est ça. C'est ça. Yelanga bato wana baza touché s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Bato oyo bakima yo bakoluka yo. As pessoas que te fugiram vão vir à tua procura. Nalobi bato bakima yo. Eu disse pessoas que te fugiram, Basundola yo. te abandonaram, Baluka yo. que te procurem, Yes. Baluka yo. que te procurem, Baluka yo. que te procurem, Yes. Baluka yo. que te procurem. Okokuta mbongo na compte oyo yo chete. Faz Amen. encontrar o dinheiro na conta que você não depositou. Nalobi okokuta mbongo Eu disse faz encontrar dinheiro oyo yo que chete. você não depositou. Ba transfert Transferências financier. financeiras. Yes. C'est ça. Jesus. Mekalabashandala. Amen. Mambra saba kabraka dege. Amen. Shandale deke brasule. Amen. Mekalabade broso. Amen. You are here. Tombolo kaka maboko. Levanta somente a tua mão. You are him, only this praise. I worship. Levanta as mãos, fecha teus olhos. Tombola maboko kanga miso na yo. Aqui temos os anjos de Deus que estão a passar. Awa toza na ba ange ya Nzambe bazoleka. Cuidado. Keba. Fecha seus olhos. Kanga kaka miso na yo. Vai ver uma mão invisível que vai te tocar. Okomona une main invisible ezotouche yo. Não assusta. Kobanga te. Os anjos Les anges estão aqui presentes. baza présent. You are him,
only in this place. I worship you. I worship you. Protocole contrôle. Protocole contrôlé. Only in this place. I worship you. Hoje vestimos como anjos. lelo tolati lokola baange. Yours only. Oh, yes. That's not be so. Fecha seu bicho. Meu Deus. Mon Dieu. Controla a mamãe Rachel. Protocole contrôlé na sima Maman Rachel. Mamãe Angel. Yangwana. É isso. Controle, mamãe Angel. Controle, mamãe Angel. Tala Maman Angel na sima Maman Rachel. Tala Maman Angel. Controle, mamãe Tina. Alguma coisa está acontecendo. Contrôlé kuna Maman Tina. Receba. C'est ça, c'est ça. Yes. Contrôle, tu dis contrôle. Contrôlé. Protocole sur. Protocole contrôlé aux Alguma administrateurs. coisa está acontecendo aqui. Kangisa bakiti, kangisa bakiti. Controla a Barbie. Controla a Barbie. Alguma coisa Contrôlé está Balbi na sima Balbi kuna. Controla a Tabita. Contrôlé. Alguma coisa está acontecendo aqui. Olha só o poder. Controla a Mamãe Sandra. Meu Deus. Os anjos estão presentes. Oui. Osomona. Baixa a cábula. Yes. Meca e a catacaba. Vai atrás da Maria. Alguma coisa está acontecendo. Atrás da Dona Marilena. Dali. Receba. Meu Deus. Controla a fruta e Tabita. Alguma coisa está acontecendo. Meu Deus. Alguma coisa está acontecendo. Protocolo civil. Protocole sécurité contrôlé. Controla. Mama, Xanda lá, baba. Tem Deus nesse lugar. Os traz as tuas aqui. Controla. Contrôlé. Yes. Levanta as mãos. Alguma coisa está acontecendo aqui. eloko moko ezosalema. Abre suas mãos. Fongola maboko na yo. Deixa Deus passar. Tika nzambe aleka. De quem será esta vez? À qui le tour? Nunca mais vai chorar. Jamais okolela lisusu. Yes. Eu disse nunca mais. Alobi jamais. Nunca mais. Jamais. Nunca mais. Yes. Okolela lisusu te jamais. Nunca. Jamais. Jamais. Controla todo mundo. Contrôlez mutu nyonso. Há uma transferência aqui. Levanta. Transfert moko ezosalema. Yes. Nunca mais. Yes. Jamais. Nunca. Jamais. Nunca mais. Jamais. Levanta ela. Telemisa ye. Tira cadeiras aqui. Longola bakiti protocole. Alguma coisa está acontecendo. eloko moko ezosalema. Pode encostar pouco, papá. Assim. Levanta as mãos. Olha só. Tombola maboko na yo. Vocês estão vendo? Yes. Eswa. Controla la digue. Ah? Qui sont? Traz aqui. Ela tem que sair daqui! Ah? Sair aonde? Daqui dessa igreja! Por quê? Ai, porque tudo dá certo! Ah. Não Tudo que é teu vai dar certo. Nyonso ya yo kosimba. pode Oh. me fraquejar! Ah, é? Não me fraquejar você! Você está me fraquejando!
deixar. Aí, é? Sai! Você! Mas você não me deixa em paz porque Quem é? ela é minha. Ela é minha. Aí, é? Ela é minha. É minha. Agora o teu contrato já acabou, hein? Não! Não pode acabar você! Sai! Fogo te queima! Você está acabando por quê? Você que está acabando! Você! Porque eu não quero felicidade! Oh, Eu quero guerra! é verdade. Nada! Levanta suas mãos, bandeko na ngai. Nada! Nazo libere mapamboli na bino. Vai libertar a vossa bênção! Na libere mapamboli. Eu libero as vossas bênçãos! Protocole sécurité. Protocolo e segurança! Vous contrôlez la bateau, s'il vous plaît. Controlem as Yes, pessoas! yes, c'est ça. Mon Dieu. Esse aqui! C'est ça, yes. Está aqui! C'est ça, Esse aqui! yes. Receba! Libérez. Liberta! Na pelisi moto. Eu acendo fogo aqui! Place batia vina yo. Onde puseram a tua vida? Na lobi na pelisi moto. Eu disse que acendo fogo! Place batia vina yo. Onde puseram o teu fogo? A tua vida! Na tie moto. Eu sou a pôr fogo! Moto. Fogo! Yes. Nunca mais. Eu disse nunca Nalobi mais. jamais. Nunca mais. Jamais. Nunca mais. Jamais. Na tie moto. Estou a pôr fogo! Moto opera. Que fogo acende! Yes, moto opera. Que fogo acende! Ataba kangiyo watu. Mesmo que te puseram sem Ozomona. Ezala mobali, ezala mwasi. seja homem como Na mulher! pelisi moto. Eu acendo fogo! Na lobi. Estou a dizer! Place batie yo. Onde puseram-te? Ba libere yo. Que te libertem! Ba libere. Que te libertem! Sai. Saia! Yes. Ozomona. Estás a ver? Tombola maboko. Levanta a tua mão! Nzambe alobi na ngai. Deus disse-me: Okotikala na bowumbu te. não vais ficar na escravidão! Okotikala na bowumbu te. Não vais ficar na escravidão! Okotikala na bowumbu Não vais te. ficar na escravidão! Moto epela yela ngai. Do fogo acende. Mutu nyonso aza malade. Toda pessoa que está doente Malade wana. e aquela doença Elimwa. desapareça, Elimwa. que desapareça. Tension nyonso. Toda a tensão, Na normalizango. eu estou a normalizar. Yes, yango wana. Está ali. Ya yo izongi normal. Izonga normal. Que volta a normalizar. Tombola maboko. Levanta a tua mão. Abalo prodi ala baba sande la babros. Tombola maboko. Leko Levanta to somente prodi a ala tua babo mão. sanda la bares. Yes. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. Today can we sing, today can we sing, today can we sing. Oh, today can we sing, today can we sing, today can we sing. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser. Oh, il y a la puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, vous brisez les chaînes, vous
chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Oh, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Oh, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Oh, on peut em nome de Jesus. Oh, poder em nome de Jesus. Oh, poder em nome de Jesus. Oh, il a puissance dans le nom de Jésus. Oh, il a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Oui, à puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oui, à puissance, Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oui, à puissance, Seigneur. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oui, à puissance, total. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oui, à puissance, Seigneur. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oui, à puissance, Papa. Il y a puissance Seigneur dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Oh, there is power in your name. Commence à déclarer. Bandako déclarer. Amen, la vie de nous continue, amen. Vie n'a qu'à continuer dans des Commence à déclarer. Bandako déclarer. O meu caso Quand ngai será diferente. il sera différent. Começa a orar. Bandako sambela. Quando assustar, Tango kosuduka, aquela doença já foi. maladi wana deje kei. Thank you, Jesus. Maldito perfeito. Em Jesus' name. Você não precisa de cair, Osana bosenga ya kokweya te. mas alguma coisa que Deus está distribuindo. eloko moko nzambe azodistribue. Yes. Eu disse, tem algo que Deus está distribuindo. Controle alobi eza eloko oyo nzambe azodestruire olongolewa na makambo ezoleka awa. a causa que está se passando aqui. Longwa na distraction. Saia da distração. Natomboli loboko boye. Eu ergo a minha mão. Nakabiki. Estou oferecendo. Nalobi nakabiki. Eu disse o que ofereço. Oyo nazwi epai nzambe. O que eu recebi de Deus, Na transfere yango bino. estou a transferir para vocês. Yamba. Recebam. Bino nyonso botana loboko oyo. Bokomona moto moko ekobima ekolata. Todos vocês olhem só nessa Tala, mão. Yagoana, Vão sentir que vai haver um fogo que vai sair Bozomona nesta tala mão. tala tala tala.
Contrôler kuna, c'est ça. Controla somente ali. Na libérer moto wa. Eu liberto este fogo. Tala kaka, fongola mistarao. Olha, abre os teus olhos e olha somente assim, nesta Na mão. sali transfert à grâce. Eu estou fazendo transferência de graça. Tombola maboko yamba. Levanta a tua mão e receba. Tala kaka miso wa. Olha somente os teus olhos, somente nesta mão. Moto ezobimawa. O fogo vai sair daqui Ezokotela yo. e vai entrar sobre ti. Merci Jésus. Yango wana. Obrigado, Jesus. Yango wana. Está ali. Eloko ozelaka yamba yango. O que você espera, recebe. Nalobi eloko ozelaka. Eu disse que você espera. Yango wana. Está ali. Soki délivrance yamba. Se for libertação, Soki receba. miracle Se yamba. for milagre, receba. Soki bénédiction yamba. Se for bênção, receba. Oui, yango wana. Yango wana Está sima ali, está kuna. ali. Lipata ezotambola. A nuvem está a andar. Tala yango wana. Está ali. Est-ce que bozomona? Oui, yango wana. Será que estão a ver? Contrôlez bato s'il vous plaît. Controla a pessoa, faz Yoko favor. kanga miso te. Você não fecha os teus olhos. Yes, yango wana. Está ali. Talaka loboko yango wana. Olha somente esta mão, está Tala ali. mobali no ye wana. Olha os teus esposos, Nossa está vida, ali. eu, A Ana. mulher da tua vida está ali. Promotion no ye yango A wana. tua promoção está ali. Yes. Está ali. Mama mashakata kabra. Mekala boshandaraba. Na yeba keke na tongo yo. Eu sabia que nesta manhã Diable azana problème nesse. o diabo tem problema aqui. Tombola maboko banda ko remercier nzambe. Levanta a tua mão e começa a agradecer a Deus. Lobana nzambe merci na zui na Diga a zui. Deus obrigado porque eu recebi. Biso tosangani pona yo ya 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 o biso tosangani pona